científica e ninguém lê. Bem, Tiago, Flávio, e já estamos aqui, já falámos um bocadinho, e eu, como disse, eu não gosto de apresentar os meus convidados. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite. O Flávio está em viagem, mas aceitou aqui partilhar durante perto de uma hora os seus conhecimentos aqui com a PWN e os ouvintes e o público da PWN. Para nós é um prazer. É um prazer também para nós sabermos sem assim um jovem angolano que investiga, publica, são poucos, devíamos ter muito mais pessoas a investigarem, a publicarem artigos, não só a absorvermos conteúdos de fora, mas também a serem produzidos internamente. O Flávio é uma exceção, para nós é um grande prazer, e estava a dizer aqui jovem, com 41 anos, que já tem o doutoramento há 11 anos. Para mim, quando vejo isso, eu digo, uau, meu Deus! E eu queria que o Flávio se apresentasse melhor do que si, você sabe, vai saber melhor defender e apresentar-se sozinho. E bem-vindo à nossa casa, e estamos aqui todos de ouvidos para si, Flávio. Obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite. Creio que isto honra-me muito, até porque sei que vocês têm feito um trabalho fenomenal. Também acompanho o vosso trabalho e em especial o teu, posso tratar por tu. Sim, claro, claro. Pelo LinkedIn, essencialmente, que no fundo é a minha rede de eleição, porque o LinkedIn nos permite muita coisa e além da network profissional, permite este tipo de eventos e outros que possam ocorrer, e até negócios que às vezes são feitos via LinkedIn. Claro que nem tudo se reduz a redes sociais, então o agradecimento é meu. Para fazer uma apresentação breve de mim, eu tipicamente, como estive a dizer, eu faço coisas que eu gosto, mas se calhar vou fazer uma mini apresentação para explicar o porquê que eu fiz as coisas que fiz. Não foi algo planeado, essencialmente foi. Eu tenho um interesse muito variado por várias coisas. Apesar de ser jurista de formação, licenciei-me há 17 anos já, na Universidade Nova de Lisboa. Estudei sempre em Angola, portanto fiz o PUNIV, depois fiz o 12º em Portugal, e em 2000 entrei na Nova, tive de 2002 a 2000 a 2005. Portanto foi uma licenciatura pré-Bolonha, e na altura eram 5 anos. Em Portugal isso alterou-se. Angola mantém o modelo pré-Bolonha, creio que para a maioria para quase todos os cursos. Foi pré-Bolonha, sim, todos. E depois disso, eu candidatei-me para o doutoramento, sempre quis fazer doutoramento, e havia duas opções. Uma era fazer nos Estados Unidos ou Inglaterra. Eu tinha nota para conseguir uma bolsa de estudo, consegui uma, eu acabei com média 16, e a Nova, na altura, tinha uma licenciatura nova em Direito, que a Nova, a Universidade que é pública em Portugal, no Estado de Lisboa, que surgiu em 1973. Mas não tinha o curso de Direito. O curso de Direito só foi criado em 97, como curso público, como segundo curso público de Direito em Lisboa, e concorre, no fundo, com a Universidade de Lisboa, que é maior e tem um outro foco. E eu sempre quis ir para o mundo anglo-saxónico e sempre quis fazer a vida académica, então a ideia foi candidatar-me para universidades britânicas. Entrei em Nottingham Trent University, que é uma universidade, não é como Oxford, os cursos de Direito, porque tem uma faculdade de Direito muito ligada a grandes escritórios de advogados. Muitas vezes, mas no Reino Unido há dois tipos de advogados, os solistas e barras. Mais cursos profissionais, é das melhores, top 2 ou 3 para cursos profissionais. Isto é, pós-licenciatura, tipicamente, hoje não, mas era exigido até há 2, 3 anos, né, que fizesse o LPC, o LPC ou o BPTC, que são cursos para um ano, para quem quisesse ir para a área de Direito e depois candidatar-se para um estágio. E tive 2 excelentes supervisores, um economista e uma jurista que está formada, e foi uma experiência única. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz, devo confessar. Para quem faz um doutoramento, é um projeto de investigação. Um doutoramento não é como a licenciatura, que eu estudo as disciplinas, depois passo, fiz um exame. Não. Um doutoramento eu escrevo uma tese, uma monografia, e para mim foi bastante difícil e muito desafiador, porque foi numa língua diferente. Claro que eu falava inglês, mas não ao nível para escrever uma tese.
e foi uma coisa muito, muito interessante e não me arrependo. E depois disso, recebi havia várias possibilidades, uma era ficar no Reino Unido, que era a minha intenção inicial, e a outra era regressar para Angola, essencialmente por razões familiares. Na altura já tinha minha filha, então a ideia era voltar para Angola, e consegui um trabalho na NIP e decidi voltar para Angola e entrei como técnico, como qualquer técnico. E foi também uma experiência muito, muito interessante. Aprendi muito, porque a NIP, que é o equivalente à PIEX hoje, lida com projetos de investimento privados, e a lei de investimento privado angolana não petrolífera e não setor mineral e não setor financeiro. Portanto, estas áreas, em princípio, são excluídas pela lei de investimento privado. Foi interessante, só que o ambiente era um ambiente de função pública. Acho que aqui não preciso de explicar, é um ambiente muito, muito diferente que do setor privado, e foi uma experiência, nesse sentido, não tão positiva, devo ser honesto. Aliás, um dos grandes aspectos que temos que resolver aqui em Angola é a grande reforma da administração pública angolana. Isto inclui mesmo setores que são setores que têm salários à parte, que regem-se pela Lei Geral do Trabalho, como é o caso de muitas empresas do setor público angolano, mas foi uma experiência muito boa em termos intelectuais. E depois comecei a dar aulas, obviamente, como alguém que fez doutoramento, alguém que tem esse interesse. Dei aulas na Universidade Metodista, onde até hoje mantenho um carinho especial. Dei aulas Olha, na também Agostinho dei na Neto. Metodista, peço desculpas. Então fomos colegas, de Dei certeza. lá há cerca de 6 anos, mas na faculdade, eu estava na faculdade de gestão, se calhar estavas na faculdade de Direito. Então se calhar fomos colegas, Fomos né? Se colegas, calhar sim. cruzamos. Depois dei aulas na Católica, um semestre, e dei aulas na Agostinho Neto, onde colaboro no mestrado de Direito Fiscal desde 2014, porque na altura criou-se um mestrado de Direito Fiscal com a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade Agostinho Neto, e mantém-se. E é um mestrado muito interessante, e muita gente que está na AGT, pessoas que estão no Ministério das Finanças, nas Big Four, passaram por esse mestrado, e tive sempre boas referências dos alunos. Infelizmente, com Covid, não consegui dar as aulas presencialmente, mas mesmo estando fora, tenho feito um esforço para poder estar. E também fui publicando algumas coisas. Não sou fiscalista, mas tenho um grande interesse pela fiscalidade, em especial por benefícios fiscais, incentivos fiscais, principalmente neste setor que tenho trabalhado. Trabalho também no escritório de advogados, na altura, e na altura Angola não estava com a crise que veio depois de 2015, como sabe bem a Nádia, e então foi uma experiência única. Continuei com a ligação nova, mas depois decidi, por razões pessoais, não foi por causa de Angola, decidi regressar para a Inglaterra em finais de 2015, princípios de 2016, e consegui a possibilidade de fundar e dirigir um mestrado em Direito de Petróleo e Gás. Entretanto, em 2013, também fiz um estágio na UPEP, onde trabalhei alguns meses no gabinete jurídico, depois publiquei um livro, portanto, foi assim que também comecei a entrar no setor petrolífero. Tive 2 anos em Coventry. Em 2019 recebi a proposta para dar aulas na Nova, que é a minha casa, no fundo, a minha alma mater, e estou em Portugal desde então. E tenho feito um bocado de vida académica e também de consultoria. Então, em resumo, Okay. feito, Então, agora estás a tenho viver em publicado alguns Portugal, livros. pois, estás a viver em Portugal e dás aulas em Estou, Portugal, não é? sim. Ok. Dou aulas na Nova, onde tenho colaborado, e tenho feito também alguma consultoria. E mantenho a ligação a Angola sempre por razões óbvias, né? E estás tão presente nos artigos dos jornais económicos, quase todos Sim, os meses sai um artigo teu, então é como se estivesses cá. Eu sempre tive a sim, ideia que tu sim, estivesses cá. mantenho. Pois. Mantenho sempre de uma ligação, porque quando publiquei o livro da OPEP, que no fundo foi baseado no meu relatório que apresentei ao Ministério, sobre o que a Angola deveria fazer, saber o que é a OPEP, porque as pessoas não sabiam, e explicar que a OPEP era muito mais do que uma maior organização internacional, é verdadeiramente
uma organização que afeta o mercado petrolífero, não tem a importância que teve nos anos 70 e 80, mas continua a ser muito importante, representa cerca de 1/3 da produção mundial de petróleo, e em concerto com outros países, como por exemplo a Rússia, o México, no fundo controla o mercado petrolífero global. Então o livro teve essa importância, e na altura também lutei para outros aspectos importantes, como falei da doença holandesa, que é um aspecto que eu acho que deveríamos se calhar abordar aqui, também que fui convidado este ano para dar um módulo sobre economia dos petróleos, e no fundo foi alguns dos aspectos, alguns alertas que eu lancei quando publiquei o livro em 2015, e depois podemos falar um bocado sobre isso, que no fundo é identificar alguns padrões que as pessoas já sabiam. Nada do que eu digo é algo que as pessoas não saibam, pelo menos as pessoas que são técnicas, especialistas na área. Agora, este setor que tem uma particularidade muito, muito interessante, isto é, que ninguém vai dominar as várias dimensões. Este setor tem 3 dimensões, é assim que eu começo a ensinar direito de petróleo e gás. A dimensão mais importante, que é científica e geológica, isto é, os países que têm ou não recursos. Depois, a dimensão de económica e de gestão, aqui entram pessoas como a Nádia, fazer análise de projetos, fazer uma comparação com outros projetos a nível internacional, porque estas empresas, quando decidem investir, não investem apenas olhando para um país, olham para 20 ou 15 dos vários países onde atuam e depois decidem investir. E às vezes não investem por motivos não financeiros, às vezes por outros motivos, às vezes motivos internos, isto é, a empresa decide apostar na Guiana, como está a acontecer, ou decidem apostar no Mar do Norte, como também ocorreu, e nós poderíamos até ter beneficiado disso nos últimos tempos. Infelizmente não, por vários motivos, não necessariamente motivos internos angolanos, de alguns chãos. E depois a dimensão jurídica, isto é, que tudo isto requer contratação e requer um quadro jurídico. Então, aí é que entram os advogados. Então, quando falamos em petróleo e gás, é algo mais complicado do que aquilo que as pessoas tipicamente dizem. Por exemplo, eu tenho amigos que são engenheiros de petróleos, mas se a Nádia nos perguntar, ok, então qual é o melhor quadro regulatório? Ele não vai saber, porque isto não é a área dele. Ele não tem que saber isto. E isso requer alguém que tenha estudado políticas públicas, mas ele vai saber como se calhar implementar o projeto. Ele se calhar vai saber como reduzir custos, ele vai saber como é que o crudo é vendido, quais são os moldes. Portanto, esta área requer multidisciplinaridade. Acho que as pessoas às vezes eu acho que esquecem-se um bocado. Quando dizem, a pessoa não é da área, muita gente que não é da área pode dar opiniões, conhece aspectos muito específicos sobre questões económicas. E isto é válido em petróleo, é válido para a banca, ou para o setor mineral, ou o setor industrial. Há coisas que são universais. Obviamente que há aspectos muito específicos. Então, quando me dizem, esta pessoa é do setor, temos que fazer uma qualificação do que é que isso significa. E depois há outros aspectos que espero que nós possamos abordar hoje, estão relacionados com a questão da diversidade, e se calhar aqui eu vou apresentar um conceito de diversidade, que é um conceito, não sei se disse, mas eu estou a trabalhar num projeto sobre sustentabilidade, um projeto de investigação, onde vou falar sobre se a sustentabilidade que deve ou não estar inserida dentro da estratégia das empresas. No fundo é isso que eu quero investigar. No fundo, as questões de governance, ESG, estas questões. Isto também é mais complicado do que aquilo que as pessoas às vezes falam e requer uma qualificação. Como tudo, the devil is in the details, não é? O diabo está nos detalhes. Isto é, nós temos sempre que procurar de aprofundar as coisas para sermos precisos. E, no fundo, é isso que, se calhar, nós podemos também abordar. Agora, também comecei a entrar em questões energéticas, porque não se pode analisar o petróleo e gás desligado da energia, é verdade. Da energia em geral. Então, isto é inevitável, apesar de petróleo e gás eu considerar como energia primária, e eletricidade eu considerar como energia secundária. Isto não é uma classificação minha, uma classificação técnica que vem dos engenheiros,
mas existe um efeito de substituição que também podemos falar, e aqui eu olho muito para a questão econômica. Aqui eu coloco no meu chapéu de advogado, eu também sou advogado em Angola, mas coloco o meu chapéu de analista econômico. Quando olhamos para análise sobre como é que o mercado energético vai evoluir para Angola e para o globo, nós temos sempre que olhar para as questões econômicas. A primeira coisa é olhar para a procura e oferta. Quais são os fundamentais disso? E isso está a mudar muito, muito e rapidamente. Devo confessar que eu não esperava uma mudança tão rápida nos últimos 10 anos. E Angola, pronto, felizmente, tem adotado políticas públicas muito interessantes. Qual é a questão angolana? A questão angolana reduz a uma questão que é do ambiente de negócios e, essencialmente, da cultura organizacional. E isto não é só o Estado. Isto tem a ver com a forma como nós interagimos dentro das várias organizações. E aqui, se calhar, podemos falar um bocado sobre gestão, a forma como, se calhar, os gestores ainda pensam. E, se calhar isto também precisa de mudar da cultura organizacional. E podemos falar de um tema, que é um tema que eu acho muito relevante, que é a diversidade nas organizações, portanto, da paridade das mulheres nos boards. É um dos aspectos que não é pelo fato de sermos africanos que não devemos abordar essa questão, antes pelo contrário, eu acho que isto é uma questão, assim, a sociedade evoluiu. Eu notei isto no setor petrolífero e noto isto nas questões de gestão. Tenho um amigo que fez doutoramento na mesma universidade do que eu e lançou um livro sobre corporate governance, ensina. Ele tem 70 anos, mas nós fizemos doutoramento juntos. Sério? Sim, ele fez o DBA. Depois eu apresento, acho que será uma pessoa interessante para a Nádia entrevistar. Sofia. Estás dentro do princípio, vamos chamar de Nádia. Não, tenho uma colega uma ex-colega que tem o seu sobrenome. É? Ok. Por acaso casou com um amigo meu. E então, Sofia, ele tem uma experiência internacional muito interessante sobre questões de corporate governance e estávamos a falar disso quando ele lançou o livro em Portugal, foi na Caixa Geral de Depósitos, sobre a questão do board e a diversidade e a forma como olhamos. É assim, quando a sociedade muda, nós também temos que mudar. Não significa que devemos abandonar o nosso core, não. Mas temos que avançar com os tempos, preservando aquilo que achamos que deve ser preservado e avançando com a sociedade. E mesmo em Angola, eu noto, tenho muitos alunos e alunas e noto uma mudança muito grande, muito diferente da forma como eu fui educado. Educado, isto é, como fui treinado nos vários sítios onde estudei. Então, o mundo mudou e temos que nos adaptar. Agora, a questão é, o que é que nós queremos e onde vamos chegar? E isto requer um diálogo alargado e espero que este tipo de eventos possam servir para este diálogo alargado. Sim, sim. Flávia, obrigada. Foi mesmo aqui uma explicação bem clara. E o nosso tema de hoje, que é o papel da energia no desenvolvimento e na diversidade das organizações. Correto. Este é o tema e foi a Nádia, foi a Sofia que sugeriu e obrigado. Não preparei uma apresentação em PowerPoint, por acaso estava para o fazer, mas como estou em viagem disse, não, acho que é melhor te explicar alguns pontos essenciais e eu apontei aqui alguns pontos essenciais que se calhar devíamos aqui abordar quando falamos sobre diversidade e o papel da energia. O primeiro aspecto que eu queria mencionar, e são dos aspectos, eu fiz uma formação executiva há uns anos atrás, em Oxford, na Faculdade de Gestão, durou cerca de 6 meses, e um dos temas foi a questão da diversidade. Isso foi colocado. A questão da diversidade é, a primeira questão para mim é como é que nós definimos os conceitos. Eu creio que existe muita imprecisão quando falamos sobre diversidade em gestão. Quando falamos em diversidade, nós temos que incluir vários tipos de diversidade.
não só a de género. A de género é mais importante, porque as mulheres representam metade da população mundial, ou mais, creio que até mais, e são dos aspectos que temos que considerar, porque é um dos aspectos que nós notamos um desequilíbrio a nível global, inclusive em sociedades matrilineares como a nossa, que tipicamente eram matrilineares. Mas a cultura angolana não deve ser vista apenas nesse prisma. Quando falamos de cultura angolana, nós temos que olhar para uma cultura que também evoluiu à medida que houve urbanização, à medida que houve a introdução do cristianismo. A maior parte dos angolanos são cristãos e creio que praticantes na sua maioria, e temos que olhar também para a forma como nós queremos evoluir, isto é, onde é que nós queremos estar, isto é, thinking ahead. Um dos aspectos que eu acho que, e muito bem, é o papel das cotas nos boards, e esse é um dos aspectos que eu queria abordar aqui, quando falamos sobre diversidade e falamos essencialmente sobre igualdade do género. Não só porque é um imperativo constitucional, mas também porque há estudos que demonstram que a diversidade contribui para um melhor processo de tomada de decisões do próprio board. E aqui eu noto que, se calhar, as organizações angolanas, inclusive aquelas mais avançadas, aqui eu diria que a banca está entre as mais avançadas de Angola, em termos de corporate governance, por razões impostas pelo próprio regulador. Angola faz parte do Bank of International Settlements, isto é, o BNA faz parte, e Angola teve que implementar Basileia, então um conjunto de regras de corporate governance que tiveram que ser integradas no setor financeiro angolano, em especial na banca. Só que não existe ainda uma imposição, como existe em boa parte dos países europeus, inclusive na própria União Europeia, para olharmos para a diversidade nas administrações, no fundo, os conselhos de administrações. E isso são os aspectos que acho, principalmente, que o setor privado já deveria levar um bocado mais a sério. E não só esperar pelas cotas, eu acho que deveríamos adotar as melhores práticas internacionais, best practices. Eu falo muito disso quando falamos de setor petrolífero, isto é, não temos que esperar que o legislador obrigue, mas temos que adotar as melhores práticas. Qual é a grande vantagem? Não é apenas um copy-paste. Um dos aspectos essenciais, por exemplo, quando eu defendi a criação de uma agência independente, uma autoridade administrativa reguladora independente para o setor petrolífero, eu não defendi isso para imitar o Brasil, ou a Noruega, ou o México, ou países que adotaram modelos de autoridades administrativas independentes para o setor do oil and gas. Mas a ideia foi, vamos criar uma instituição que funcione. E aqui eu coloco a mesma tónica quando falamos sobre igualdade do género, e nem digo a paridade, mas eu digo um aumento de vozes femininas nas administrações. E os estudos demonstram, em termos de gestão, a Harvard Business Review tem vários artigos sobre isso, pessoas de gestão que fizeram até estudos quantitativos que demonstram que isso contribui para o melhor processo de tomada de decisão e também contribui para políticas, estratégias empresariais que conduzem a uma longevidade das organizações. Então, os aspectos que eu acho que deveríamos aqui colocar. Agora, isto levanta a questão inicial que eu coloquei, que é o tema que eu queria abordar, que é o da diversidade. Não devemos olhar a diversidade apenas como diversidade de género, ok? Claro. Isto é um erro enorme que acho que está a ser feito, e eu quando fiz esse curso em Oxford, isto foi debatido. Há muitos fatores de discriminação para as pessoas. Um dos fatores é a classe social, ok? Temos pessoas que pertencem a classes sociais altas. Eu considero-me alguém que, apesar de não ser rico, é privilegiado, porque posso viajar, posso fazer aquilo que quero fazer, não tenho que estar ligado necessariamente a um trabalho específico, e isto é alguém que tem algum privilégio nesse sentido. Então, a classe social é um dos aspectos que não podemos descurar. Nem todos os homens têm a possibilidade de ser CEOs,
ou administradores, ou Flávios Inocêncios, que viajam e fazem doutoramento, depois querem depois fazer outro, querem fazer outro em gestão e outras coisas. E são os aspectos que temos aqui que olhar. O outro aspecto é o aspecto que temos que de olhar para a diversidade neste conceito amplo, que inclui classe social, inclui origem, das vezes regional. Por exemplo, que no Reino Unido, as pessoas que não sabem isso, e os portugueses ficam muito estupefactos, aqueles que não viveram no Reino Unido, quando eu lhes digo isso. No Reino Unido, a discriminação até é pelo sotaque que as pessoas têm, não é pela raça. Isto é, alguém que vem de private schools tem um sotaque muito específico da upper classe inglesa, e são essas pessoas que vão para Oxford e Cambridge. Cerca de 70%, era 70% há uns 5 anos atrás, ou 6, de alunos que vinham de escolas privadas iam para Oxford e Cambridge, que tipicamente são associados à classe social dos pais. Não necessariamente o dinheiro que os pais têm, mas a origem social, porque a Inglaterra ainda tem esse elemento, o Reino Unido, como um todo, esse elemento aristocrático. Então, alguém como Boris Johnson, que foi primeiro-ministro, ou David Cameron, fala com um sotaque típico de alguém que veio de private school. E eles fazem essa discriminação. As pessoas que são selecionadas no trabalho pelo sotaque. Muita gente não sabe isso, mas isso acontece no Reino Unido. E não é pela raça, não é necessariamente só pelo género. Então, há um conjunto de fatores, quando falamos em diversidade, que temos que considerar não só o género. E aqui não estou a ser alguém que segue o wokeismo, né? A ideia, isto agora temos que seguir a moda da diversidade. Não, a diversidade deve ser vista no sentido que isso contribui para a longevidade das organizações, isso contribui para a sociedade, e isso é bom business, porque temos metade do público que é feminino, e em sociedades mais diversas temos que olhar para o nosso público-alvo. O nosso público-alvo não são apenas homens, não são apenas homens de uma certa categoria. Então, o próprio capitalismo está a integrar este conceito de diversidade nas próprias organizações, para poder sobreviver e conseguir ter uma visão de longo prazo. Agora, isto levado ao extremo pode conduzir a resultados desastrosos. Isto é, não se pode só promover o género ou a classe social, isto é, beneficiar pessoas mais pobres só por si. Obviamente que tem que se olhar para o mesmo nível de competências, olhando para o conceito de igualdade de oportunidades. E aqui, realmente, vemos que, às vezes, há muito mais oportunidades para homens, muito mais oportunidades para homens que certa classe social, e isto inclui Angola. E eu não estou aqui a excluir-me ou a excluir ninguém. E isto é um dos aspectos, principalmente do setor petrolífero, que temos sempre que olhar quando falamos sobre questões de diversidade. Então, este conceito amplo, muito importante. E não é importante apenas porque os políticos mandam ou a sociedade exige. Isto pode contribuir para a longevidade das organizações, para estratégias mais sustentáveis, para uma visão empresarial que seja mais inclusiva e olhe para questões de sustentabilidade como uma visão, e não apenas para orientações de curto prazo. É nesse sentido que eu vejo. É do interesse das próprias organizações para ganhar dinheiro, na última análise, mas também para poderem sobreviver, adotarem um conceito amplo de diversidade. E eu, em qualquer organização que eu tiver inserido, eu irei promover isto sempre, que para mim é importante. Porque eu considero-me alguém, eu sou um liberal clássico, eu nem me considero alguém de esquerda, considero-me alguém que alguém que defende a economia de mercado, alguém que defende um papel muito grande para a sociedade civil, então, e eu vejo nisto uma vantagem, não uma desvantagem. Infelizmente, a cultura organizacional que é de Angola ainda não está alinhada com esta visão, principalmente quando falamos em igualdade de género, infelizmente. E por isso que eu chamei
da população a questão da banca. Acho que a banca e o setor petrolífero também poderiam ser esses setores de liderar a questão do women empowerment, o empoderamento e a igualdade do género. Às vezes as pessoas que só precisam de uma oportunidade. Por exemplo, uma menina precisa de uma bolsa de estudo para ir para Houston, porque está em engenharia de petróleos. Não é que eu necessariamente recomendasse isso, ou se calhar iria recomendar para estudar engenharia mecânica e depois ir para o setor petrolífero, e se calhar isso faz toda a diferença. Depois esta pessoa inserida numa organização como a Chevron, ou uma Exxon, ou mesmo a Sonangol, que eu sou daqueles que defende que devemos manter uma empresa pública, precisa ser liberal, e defender menos uma participação do Estado no setor produtivo. Eu acho que no oil and gas temos que ter uma empresa pública, porque só assim construímos o local content do conteúdo local. Que o conteúdo local não deve ser visto apenas para empresas do setor privado que fornecem serviços e bens para as multinacionais, mas deve incluir a nossa estatal. Só que tem que ser gerida muito bem e deve incluir já este conceito de corporate governance, e um dos conceitos essenciais é a igualdade do género. E não adianta nós esperarmos pelo legislador angolano. Isto é, o legislador angolano, já não vamos esperar pelo legislador a aprovar uma lei para impor cotas de mulheres em cargos de direção ou administrações. Nós podemos adotar as melhores práticas e os próprios homens não devem ter medo. Eu costumo dizer às pessoas, tu se tens a competência, tu vais conseguir oportunidades, ok? Podes não ser um CEO, mas vais ser um profissional, vais ser um diretor. E às vezes eu acho que os homens mas os homens que sentem-se ameaçados. Então temos que adotar essas práticas. Então, este conceito amplo que eu acho que deveríamos aqui falar sobre diversidade, inclui o género, mas vai para além do género. O outro aspecto muito importante que eu acho que deveríamos aqui falar é falar sobre o papel, sobre a cultura organizacional. E por que cultura organizacional? Eu disse que estou a fazer um projeto que vai incluir a sustentabilidade e também vai incluir essencialmente como é que as empresas adotam estratégias de sustentabilidade dentro do conceito dentro de um conceito em que não estamos a olhar apenas para o lucro. E porquê? Por que não temos apenas a olhar para o lucro? Porque as empresas, isto está aprovado nos Estados Unidos, um dos aspectos que fez destruir muitas empresas como a Enron e grandes empresas foi essencialmente esta lógica de olhar apenas para o lucro que é trimestral. Que do capitalismo alemão ou japonês não é muito orientado para os dividendos obtidos trimestralmente. Então, uma orientação que, de longo prazo, olha para outros fatores. Um dos aspectos é, por exemplo, no capitalismo alemão, é a participação dos trabalhadores, até com participações nas grandes empresas alemãs, isto veio desde 1949, nas grandes empresas alemãs, terem assento. Isso fez, por exemplo, quando há uma crise económica, as empresas alemãs que não faziam como as empresas inglesas, britânicas ou empresas americanas, isto é, despedir as pessoas para cortar custos. O que é que faziam? Diminuíam horas, mandavam as pessoas para casa. Resultado, quando a economia recuperasse, mandavam chamar os trabalhadores. Portanto, esse é um conceito de capitalismo em que se olha para o longo prazo, onde se olha para a stakeholder approach, isto é, uma abordagem onde todos os intervenientes participam. É por isso que eu acho que a cultura organizacional é muito importante. E nós não devemos olhar apenas para a visão de gestão americana. Nós temos que ter uma visão mais global. E mesmo a visão de gestão americana, há vários tipos de gestão americana. Nós olhamos, por exemplo, para o Warren Buffett, Berkshire Hathaway, um dos maiores conglomerados de investimentos do mundo, é muito diferente da corporate governance de uma Apple, ou de um Google, ou de uma General Motors, onde os trabalhadores
também tem uma participação muito importante. Então, há várias formas de nós vermos o sucesso das empresas. É isso que eu quero dizer. Então, o conceito de diversidade, para ser verdadeiramente bem-sucedido, deve se concentrar a mudar da cultura organizacional. Como é que isso muda-se? Com formação, muda-se essencialmente com a orientação dos líderes. Isso começa com os líderes. Um dos aspectos que nós temos aqui considerar é nós não podemos implementar estas questões apenas porque o mundo está a implementar. Nós temos que, verdadeiramente, treinar as pessoas, convencê-las com papel pedagógico, que isto vai ser bom até para elas, que isto pode aumentar a longevidade da empresa. Uma empresa bem-sucedida e com índices de sustentabilidade bons, em todas as métricas que nós possamos medir, é uma empresa que pode garantir a empregabilidade dessas pessoas que inicialmente podem ser renitentes à mudança. É por isso que eu acho que o sucesso da gestão, mais do que termos um grande diretor financeiro, grandes contabilistas, grande diretor de recursos humanos, é a cultura organizacional. Mas isso começa com os líderes que têm que dar exemplo. Por exemplo, eu se gerisse uma grande empresa, eu iria tentar alterar esta cultura organizacional e trazendo pessoas que estejam alinhadas com esta visão, que é uma visão win-win. O problema é que em Angola, como os empregos formais são muito limitados, muito poucos, as pessoas às vezes aceitam tudo. Não tem muitas alternativas em termos de mobilidade, mas a verdade é boas empresas para se trabalhar, as pessoas não querem sair. E empresas boas vão ser empresas mais dispostas a ter uma visão onde se olha para estas várias métricas. Nós falamos do ESG, Environmental, Social and Governance, as questões ambientais, as métricas de governance e as metas sociais. Eu enquadro a questão da diversidade nas organizações nas métricas da governance, que isto para mim faz parte da governance da organização. Então, como é que mudamos isto na cultura organizacional? Isto começa com a formação específica. Por exemplo, as pessoas que entram em instituições destas podem ter uma induction sobre questões de diversidade, sobre quais são os valores da empresa, e esses valores estão alinhados ou devem estar alinhados com o mission statement, no fundo, com qual é a missão desta organização. E a verdade é, eu não vejo o porquê que isto não deve ser adotado. Agora, obviamente, para empresas mais pequenas, empresas familiares, isto torna-se um bocado mais difícil, mas não significa impossível de adotar esses valores. Eu posso adotar valores até numa empresa onde haja apenas um indivíduo. E isto é um dos aspectos que eu acho que deveria ser falado. O terceiro aspecto é diversidade no setor energético, né? Ou na energia, e no fundo, para ser mais específico, é o tema mais tema do webinar. Existem várias organizações que se têm dedicado à diversidade nas organizações, essencialmente olhando para uma visão aquela que eu disse mais que formal, isto é, de tick the box, isto é, eu preencher essencialmente preencher formalidades, ou fazer formalidades, dizer, não, nós já somos, vamos almoçar uma vez por mês, ou vamos nos natais, temos um almoço, um jantar de colegas e nós convivemos, só que isto não quer dizer nada. Eu acho que quando olhamos para questões de diversidade, temos que começar a olhar para métricas. E as métricas são, por exemplo, quantas mulheres esta organização tem no seu conselho de administração. E não significa que se deve colocar as mulheres apenas para fazer número, não. Vamos colocar as pessoas de acordo com as suas capacidades.
para dar oportunidades. E depois vamos medir se isto efetivamente isto contribui para o bem-estar da organização e se isto contribui também para a longevidade da organização. Eu costumo dizer, uma organização que é saudável, as pessoas não querem sair. Isto é fácil de medir. Eu acho que o problema às vezes é, em gestão, as pessoas acho que não medem. Eu posso fazer um inquérito à maior parte dos empregados, ou posso fazer até entrevistas a 5 ou 6, que escolho aleatoriamente, e eu vou conseguir saber como é que essa organização que trata as suas pessoas. Agora, organizações que tratam mal todos, obviamente que não vão olhar para a questão da diversidade dentro do topo da sua agenda. Como é que se resolve isso? Vários caminhos. Um dos caminhos que tem sido adotado por muitas organizações, e tenho várias colegas de trabalho internacionais. Aliás, uma das minhas especialistas em petróleo e gás é a Carol Nackle, que eu convidei para Coventry, e ela tem se dedicado à igualdade do género no setor energético e petrolífero. E eu convidei, não por ser mulher, mas porque eu usei o livro dela como um livro para os meus alunos em Coventry, quando fundei uma mestrado de petróleo e gás. E até hoje, um dos livros que eu recomendo. Por exemplo, ela escreveu uma secção sobre o contrato para a produção angolano, onde faz uma análise econômica sobre se é bom ou não. E então, eu convidei-a para dar uma talk para Coventry, para a universidade como um todo, e foi muito bem sucedida. O meu chefe adorou, na altura na Inglaterra. Quando estive lá, acho que foi em 2016 ou 17, creio eu. E ela tem se dedicado a organizações como Women in Energy, por exemplo. Estes são os mecanismos que eu acho que tem que se promover para promover a entrada. Às vezes também há um desinteresse, isto é, o que é que ocorre no setor do oil and gas? Muitas mulheres não estão conscientes das grandes oportunidades que existem neste setor e decidem, às vezes, não arriscar. E não é por falta de conhecimento ou falta de inteligência, de capacidade, não. Decidem não arriscar, dizem, não, se calhar vou para a banca ou vou para outro setor. O outro aspecto é, boa parte dos trabalhos no setor petrolífero são trabalhos que exigem muito em termos de tempo. E as mulheres têm que conciliar filhos com trabalho, porque as mulheres realmente têm múltiplos papéis, principalmente em Angola. E esses papéis múltiplos, às vezes, significa que não estão a competir em condições de igualdade com os homens. Isto é, um homem tem 80% do seu dia livre, por exemplo. Uma mulher tem 20%, porque quando chega a casa tem que tratar dos filhos e às vezes até do próprio marido, esposo. Isto na Europa isto anda bem assim, principalmente na Europa do Norte, mas ainda é assim em muitas famílias. Então, um dos aspectos que se calhar temos também que melhorar no oil and gas é olhar para mecanismos de compensação, como a Noruega faz. A Noruega é um dos países mais avançados, é um grande produtor de oil and gas, e o meu antigo colega, por acaso, foi para a Noruega agora, trabalhar em Stavanger, que é equivalente ao nosso Soio e Cabinda, em termos de indústria petrolífera. Ele é britânico, inglês, nós somos os diretores de mestrado, e por acaso eles têm vários mecanismos onde as empresas dão várias, como eu vou dizer, dão várias benesses e dão várias possibilidades para que as mulheres consigam entrar em pé de igualdade de petrolífero. Uma delas é, muitas empresas contribuem ou subsidiam creches. Por exemplo, um dos aspectos que mais discrimina as mulheres realmente os filhos, inclusive as mulheres que às vezes não são casadas formalmente. E isso é um mecanismo que grandes empresas podem adotar e não vejo por que razão no oil and gas isso também não possa ser feito. Portanto, falamos de redes de mulheres no setor energético que organizam eventos, organizam questões. Um dos aspectos que eu acho que se calhar que tem que mudar é as mulheres não devem só falar entre si, devem trazer a discussão todos. Às vezes ouvir um homem também é positivo nos seus eventos. E isso é um dos aspectos que eu acho que nesses eventos de Women in Energy, por acaso, eu acho que tem espaço
para poder melhorar. Então, falamos disso. O outro é, as próprias organizações têm que ter uma consciência, até porque as mulheres são funcionários mais fiéis, em regra. Em regra, eu não tenho aqui dados estatísticos, mas facilmente nós podemos obter, que eu gosto muito de olhar para números, apesar de ser jurista, mas as mulheres parecem muito mais fiéis às organizações do que os homens. Os homens são mais oportunistas. Os oportunistas no sentido vão onde se calhar há melhores oportunidades e há melhores salários. Então, as próprias organizações têm que recompensar quem é leal. E isso é um dos aspectos que eu próprio fui prejudicado por causa disso, porque eu sempre gostei da minha mobilidade, mas ganhei em outros aspectos. Eu ganhei muito mais experiência e é muito mais setores que muita gente ganharia se não tivesse por lado de várias organizações e de vários países. Mas mulheres podem ser compensadas pela lealdade. Esse é um dos aspectos que também tem que ser considerado. Outro aspecto é o aspecto sobre a estratégia. E isto é muito importante, aquilo que eu disse, sobre a estratégia empresarial. A questão é, o que é estratégia em termos de gestão? As pessoas confundem estratégia com planos. Uma estratégia não é um plano. Um plano é algo mais específico, ok? Eu posso ter um plano para o próximo ano, mas isso não significa que seja uma estratégia. Posso ter um plano até para 20 anos. Uma estratégia é algo mais macro, é aquilo que chamamos de uma visão de águia, né? No fundo, as empresas também têm que ter uma estratégia, mesmo que não possa ser implementada. E por que é muito importante incluir na estratégia empresarial questões de diversidade, principalmente igualdade do género? Não só pelos fatores que eu mencionei, que têm a ver com longevidade de organizações, melhor processo de tomada de decisão, tornar as organizações mais robustas, porque temos aqui um núcleo duro de trabalhadores que são os mais fiéis. Mas, essencialmente, porque de hoje em dia, as empresas que são confrontadas com novos desafios. Eu disse isto, acho que falamos isto antes da Sofia de começar a gravar. Sim. Enfim, falamos sobre isto. Eu, há 10 anos atrás, os temas que hoje vejo a serem discutidos em Portugal e Gás, isto não existia. Pois. Não venham dizer que existia. Existia, sim, mas ninguém falava deles. Ninguém falava, é verdade. A questão das alterações climáticas hoje está em primeiro plano. Isso é verdade. Hoje, qualquer empresa, principalmente no setor energético, tem que ter um gabinete de transição energética. E qualquer empresa, nos próximos anos, não esquecemos uma coisa. Nós temos, desde 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos incluem a igualdade do género. E uma das coisas que as empresas também podem fazer, olhando para a cultura organizacional, as empresas podem subscrever para o Plano das Nações Unidas, que é o Compacto Global, para implementar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas por quê? As empresas hoje têm que olhar, principalmente no setor energético e petrolífero, para a questão ambiental, 2, para a corporate governance, que inclui para a forma como nós gerimos a empresa. Isto, no fundo, é evitar conflitos de interesse. Nós, às vezes, não falamos muito disso, mas a corporate governance não é só criar administradores ou não executivos para fiscalizar o board, que essa é a função dos administradores ou não executivos. Não é que se faz em Angola, se colocam não executivos como cargos de acomodação. Não. O administrador ou não executivo é para fiscalizar o board. Aliás, esse conceito surge do Reino Unido, em 92, depois do Cadbury Report. E hoje em dia, um dos objetivos é contribuir para também a diversidade nas próprias organizações, pelas razões que eu referi. E nessa estratégia, as empresas têm que ter isto na sua estratégia. Depois, podem ter planos específicos, dizer, dentro de 5 anos, quero ter X mulheres em cargos de direção. Isto é diferente, mas isto deve estar já na estratégia. Estando na estratégia, eu não vou... Isto, no fundo, qual é o caminho que a empresa vai ter, a empresa ou a organização. Isto é um dos aspectos que eu acho que
as pessoas às vezes eu acho que não entendem. Pensam, isto é apenas um plano. Não, isto é um plano, uma estratégia é a minha direção, isto não vai mudar. Eu, para mudar, tenho que mudar a minha direção. Posso ir para o BIE ou para o AMBO. Agora, não vou conseguir ir para o AMBO e BIE ao mesmo tempo. Se calhar vou ao AMBO primeiro, depois vou ao BIE. Por isso que as empresas têm que pensar nisso, principalmente empresas que não vivem no dia a dia e com preocupações. Infelizmente, muitas empresas, se forem médias e pequenas empresas, não vão ter tempo para isso. Como é que fazemos isto? Aqui entra o papel de associações empresariais, entra o papel do próprio Estado, como o INAPEM, pode contribuir para como é que as empresas podem implementar estratégias que incluam isto como um dos grandes objetivos a atingir. Podem também ajudar em termos de planos de formação de pequenos e médios empresários. Para as grandes empresas, isto vai ser um bocado mais fácil, porque têm recursos, podem incluir isto dentro do compliance. Mas, para mim, a igualdade do género nem deve ser vista dentro da função de compliance. Eu acho isto um erro. Isto porquê? Que isto é anterior até à questão de compliance. A questão de compliance é para eu seguir regras que me são impostas, no fundo, pelo regulador, ou para eu evitar certos resultados, como a questão da corrupção, evitar subornos. Então, tem um compliance officer que vai responder diretamente para o board e implementar planos de formação anuais, por exemplo, ou programas de compliance, por exemplo, onde diga um diretor financeiro para autorizar uma compra precisa de pedir 4 ou 5 orçamentos, para evitar que ele próprio vá beneficiar. E se for ele aprovar, não deve ser ele a indicar às empresas. Este tipo de funções. A questão da diversidade é algo muito diferente. Não é eu cumprir com resultados que eu quero evitar. A questão da diversidade é uma questão de estratégia mesmo. Isto tem que estar na direção da empresa. Isto tem que fazer parte do ADN da empresa. E então, para pequenas empresas que não vão ter recursos para isso, como é que implementam isto? O Estado e as associações empresariais que podem ajudar. Associações como a AIA ou outras podem ajudar. Outro aspecto muito importante é a internacionalização, isto é, quando olhamos para a diversidade nas organizações, e creio que o network é um exemplo, podem também ajudar em termos de convidar pessoas para ajudar a empresa a implementar isto, ou implementar planos de formação, para às vezes consciencializar, para as pessoas terem noção. Até porque quando olhamos para Angola, eu diria que as mulheres são um núcleo duro da nossa economia, pelo menos informal. Então, e nós não temos dos problemas que às vezes encontro. Eu lido muito com a África Ocidental e lidei muito com também os países muçulmanos, e a verdade é, a lógica lá é muito diferente, que os desafios são ainda maiores do que os desafios de Angola. O que isso significa? Nós temos um espaço para poder implementar isso. Agora, o único aspecto muito importante temos que convencer as pessoas de que isto não vai ser feito contra os homens, isto não é um jogo de soma zero, isto é um jogo win-win, isto é, todos vamos ganhar. E isso é um bocado mais difícil. Eu acho que às vezes as pessoas, que não entendem isso. Eu não vejo Angola como um país patriarcal de opressão, como se calhar muitos países que eu visitei e conheço, mas há muita discriminação contra o género feminino. Isto é um facto. Isto vi nas organizações e vi a forma como às vezes as interações ocorrem. Como resolver isso? Até porque se estiver inserido na cultura organizacional, há aspectos que podem ser resolvidos. Um dos aspectos por exemplo, como é que eu resolvo questões de assédio?
Isto é uma questão jurídica. Aqui coloco o meu papel de jurista e de advogado. E se estiver na estratégia empresarial, isto é, a direção que a empresa tem, independentemente de ser o administrador tal ou tal, eu já não vou me preocupar muito com isto, porque eu já implementei um conjunto de programas, um conjunto de hábitos dentro da organização que vão evitar isto, ou vão diminuir o risco. E isto é o risco reputacional, isto é, mesmo empresas que, em Angola, nenhuma empresa quer aparecer na internet com este tipo de problemas, e evito também problemas legais. E hoje em dia, questões ligadas a assédios, que são questões além de criminais, são questões também laborais. Isto é direito de trabalho. E os tribunais em direito de trabalho em Angola, bem ou mal, que vão funcionando. Então, temos que ter muito cuidado. Então, um líder e uma organização que implemente isto vai evitar muitos problemas. Não é só formalidade dizer, não, mas eu estou a contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No setor produtivo, isto também pode ser feito e está a ser feito. Isto está a ser feito, essencialmente, por multinacionais, isto é, que implementam este conceito de diversidade, importando estes seus países de origem. Só que, muitas vezes, que não olham para o contexto local. Isto é, o contexto local é muito importante. As empresas, quando estabelecem que de Angola, às vezes, vivem aliadas do contexto cultural. Isto eu vi, não só no setor petrolífero, mas vi no setor da construção, vi na banca, isto é, o acionista estrangeiro exporta da cultura que, no fundo, traz do seu país de origem. E, às vezes, isto não está de acordo com o contexto local. Como é que adaptamos isso? Digo sempre, o diálogo. Um dos aspectos que as empresas devem sempre fazer é escutar regularmente os primeiros clientes deles. Quem são os primeiros clientes das empresas? Os funcionários. E isso é um dos aspectos que eu acho que isso pode ser feito com inquéritos, entrevistas. Hoje em dia há muitas técnicas, as grandes consultoras como a McKinsey, a BCG, fazem isso. Nós académicos também fazemos isso, quando fazemos mais projetos de gestão. Isto não é muito difícil, às vezes é uma questão mais de preguiça, as pessoas não estão preocupadas nisso. E como é que nós podemos promover isso? Um dos aspectos é campanhas de consciencialização, isso eu defendo sim, mas mais do que isso, eu defendo algo mais prático, que é integrar associações empresariais, integrar organismos do Estado como esse que eu referi, que é o INAPEM, Ministério da Economia, por exemplo, também dar um empurrão para que as empresas possam também começar a implementar isto, e não apenas nós falamos diversidade na política. Isto é muito importante. Temos deputadas em número recorde nesta nova legislatura. Vamos ver quando o novo Parlamento tomar posse, mas eu acho que temos que ter uma revolução cultural. Então, voltando para os 3 temas aqui que eu queria falar, o primeiro tema é o tema da diversidade. Temos que olhar para a diversidade nesse contexto mais amplo, porque não inclui o género. E por que não inclui o género? Porque eu conheço muita gente que fala disso, mas são pessoas já privilegiadas. Isto é pessoas que vêm de classes muito altas de Angola e que não tiveram as barreiras que pessoas mais pobres já tiveram. Claro. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a cultura organizacional. Se nós queremos verdadeiramente, eu como advogado, como jurista, como professor universitário, digo, o direito não vai resolver isso. Claro, o direito pode vir se houver uma questão de assédio, uma disputa, um escândalo. Isto tem que ser mudado nas mentes. Isto começa com os administradores, começa com os diretores. Portanto, tem que se formatar as pessoas dentro destas organizações a incluir já este tipo de valores. Porque isto contribui para o lucro das empresas, isto vai contribuir para a longevidade das organizações, isto vai contribuir para o melhor processo de tomar decisão,
e acima de tudo, evitar problemas a montante. Como, por exemplo, um colega às vezes discute com uma colega do género feminino e se calhar ofende. E isso pode provocar danos reputacionais e não só. A colega pode se queixar ao Ministério da Família e pode suscitar uma investigação da própria Inspeção do Trabalho. Portanto, um conjunto de consequências legais. Então, o direito, sim, eu também defendo que deve ser alterado para refletir dos valores que hoje temos em Angola, que refletem uma visão mais igualitária da sociedade. É importante dizer isso, ok? Mas isto resolve-se na gestão, isto na minha opinião, isto na cultura organizacional. Então tem que começar com planos de formação, no funcionário entra já com um mini programa de formação, onde ele já está consciencializado sobre quais são os valores da empresa. Os valores da empresa é o princípio base. Não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Isto, no fundo, é isto, de promover verdadeiramente metade da população que, vamos ser honestos, na maior parte das sociedades estava excluída. Claro. E isto hoje não faz muito sentido, que nós também evoluímos em África. Eu tenho um amigo do Ghana, ele não vai ao Ghana há muitos anos, ele nasceu na Inglaterra, nós estudamos juntos em Nottingham, e ele diz muito, Flávio, África. Eu disse assim, Andy, África não é já a África que tu pensas o que é. A África que também evoluiu, principalmente nas zonas urbanas. Estamos a falar de grandes organizações, isto digo eu agora, as grandes organizações que têm que estar alinhadas àquilo que nós queremos como sociedade. E isto não é necessariamente imposto. Isto é, as pessoas querem ser tratadas bem. Ninguém quer ser um trabalho e dizer assim, você está mal vestida, ou você é mulher, coloque-se no seu lugar. Eu tenho uma filha, não quero que digam isto à minha filha, também não quero que digam isto à minha parceira. Não é? Então, a sociedade evoluiu. E nós temos que reconhecer isto. Então, a questão da diversidade muda-se na cultura organizacional. Então, e o terceiro aspecto é este que eu disse, isto tem que ser inserido dentro da estratégia. E a estratégia não é só um plano. Os planos, eu posso mudar os planos, mas a estratégia é única. E se eu tiver, dentro da minha estratégia empresarial, que eu sou uma organização que vai integrar portanto, da igualdade do género. Isto faz parte de convenções internacionais que Angola assinou. Isto faz parte de novo conceito de capitalismo. Posso dar um exemplo. Do Business Roundtable dos Estados Unidos, que acho que é assim que se chama o nome oficial, que representa as principais empresas americanas, incluiu já este conceito do stakeholder of capitalism, onde este conceito de diversidade e de ESG, como parte do governance, isto entra dentro da corporate governance, faz parte. Então, este conceito de diversidade deve ser inserido, não só porque as empresas querem evitar um processo, mas porque querem contribuir para a longevidade das organizações, para maior profitability, e não só, e também para o bem-estar da sociedade. No setor petrolífero, e aqui entro dentro, fazer um resumo daquilo que eu falei sobre a diversidade da energia, isto tem sido implementado um bocadinho mal, essencialmente a reboque, principalmente em Angola e países africanos, e também digo em Portugal, que se bem que em Portugal o debate é um bocado diferente, porque Portugal que é obrigada a adotar o direito da União Europeia, o que significa que já existe, por exemplo, uma diretiva comunitária sobre paridade do género. Pois em Portugal é cotas, não é? Na Europa as empresas são obrigadas a ter uma cota, não é? Creio que é 1/3, e o debate que eu estava a ter com a conversa que estamos a falar com este meu colega, que eu disse, o Duarte, alguém já com 70 e poucos anos, as empresas devem adotar as melhores práticas. Isto não tem que esperar o legislador. Claro. Sejam obrigadas, o que é certo deve ser aplicado. Deve ser. E então, creio que isto seria muito bom em Angola. Eu acho que as empresas já estariam preparadas, porque quando falamos de igualdade dos géneros, faz parte dos objetivos da SADC, faz parte dos objetivos
União Africana. É por isso que eu disse, isto não é uma questão apenas europeia. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se que nós vivemos no mundo global e um dos aspectos que eu reparei que é quase universal, isto até no mundo muçulmano, eu lido também com muitos países muçulmanos, especialmente com os Estados do Golfo, por tempo estou ligado, é também a igualdade do género. Claro que aí vai ser um bocado mais difícil, mas eles também falam disso, eles debatem isso, têm conferências, muitas colegas nossas fizeram doutoramento nisso, chegam a promover a igualdade do género em empresas, por exemplo, em gestão. Isto aconteceu, tivemos uma na universidade onde eu fiz doutoramento, fez doutoramento nisso. Creio que é do Catar ou Emirados Árabes Unidos, é de um desses países. Então, nós não temos é que esperar o legislador. E isto é um dos aspectos que eu acho que... Expliquei, porque fazer negócios em Angola, durante muito tempo, foi um negócio fácil, isto é, eu conheço alguém arranja-me um contrato e eu faço contrato. E as pessoas não estão preocupadas em criar organizações sustentáveis. Hoje em dia, tem que se pensar em sustentabilidade. Claro. Isto é, e acho que as pessoas pensam em sustentabilidade, isto é uma questão política, isto é, como é que eu faço uma organização durar 50 anos, em vez de durar 10? Como é que eu faço uma organização contribuir para o desenvolvimento de um país durante 100 anos? Nós temos em Angola isto, temos muito poucas organizações que, se tivemos, claro, conflito armado e tivemos a independência, mas dizer, quando pensamos em empresas, temos que pensar em longevidade. Eu não estou a pensar só em pequenas e médias empresas, que eu sei que o rácio de morte é muito, muito elevado, sei que a taxa de morte é muito elevada, na regra é 70%, 80% em quase todo o mundo, mas só dizer nós temos organizações que existem ou que vão existir, eu quero que elas durem. Então, um dos aspectos é olhar para estes aspectos, estes pilares de sustentabilidade, e não olhar apenas para o lucro imediato. Então, o meu conselho aqui um dos aspectos é promover estas networks de mulheres em energia, essencialmente, e isto tem sido feito a nível internacional. Não sei como é que isso está em Angola, mas terei muito gosto em poder ajudar para poder contribuir para que isso ocorra, realmente, que a mulher em Angola, e aqui devo fazer uma análise objetiva, muitas vezes é vista de uma forma muito, muito negativa, de pejorativa, e não é vista em condições de igualdade. E isso vê-se em muitas, muitas empresas grandes até, inclusive no setor petrolífero. Isso são os aspectos que acho que precisa de mudar. Outro aspecto é, as mulheres, para serem muito bem capazes, não precisam de ser homens defeituosos, tal como os homens também não precisam de ser mulheres defeituosas. Nós temos valências que são positivas, e quando se juntam, tornam-se mais positivas ainda. Então, acho que é isto que tem que se promover, esta ideia do win-win. O problema é, em Angola, nós vemos muito, isto vem de Portugal, herdamos isto de Portugal, há a visão muito de jogos de soma zero. Eu perco e tu ganhas. Não, vamos ganhar todos. Vamos ganhar todos, é verdade. Todos temos, eu tenho uma filha, minha única filha, tenho mãe, tenho parceira, tenho irmã, tenho avó. Então, esse é um dos aspectos que eu acho que deveria ser considerado. Como é que implementamos isso? Estas redes, como a sua, podem ajudar a promover. Um dos aspectos é trazer a diálogo especialistas e também trazer especialistas destas organizações para que possam falar. Então, vocês têm uma estratégia, não é um plano, uma estratégia, isto faz parte da vossa estratégia. Aposto que muitos administradores não sabem responder. Isso é verdade. Muitos até acham que uma estratégia é um plano. E isto deve estar pelas razões que eu indiquei. Isto evita processos judiciais, isto permite que a empresa tenha já este pilar resolvido, e geralmente empresas que têm este pilar têm uma corporate governance muito boa. E o outro aspecto é que de envolver outras entidades, como associações empresariais. E, infelizmente, isto não tenho visto que em Angola falam de igualdade de género, mas na perspectiva mais política. Não, o que nós queremos é como é que as várias organizações, inclusive o próprio Estado,
vai implementar isto. Claro. E isto requer pessoas, como por exemplo da Sofia, que possam, por exemplo, ser advisors de organizações e dizer, olha, é aqui que nós podemos melhorar com este tipo de ações de formação. Por exemplo, você tem uma vaga livre para um diretor. Por que é que não coloca alguém do género feminino? Pelo menos, não tem que ser definitivamente, porque o capitalismo é dinâmico, mas por que não coloca alguém? Pelo menos garanta 20% a diretores a mulheres, ou 30%. E isso seria muito positivo. E não é porque foi filha de alguém, que também visto em Angola, isto é, muitas mulheres com igualdade do género, na verdade é que vêm de famílias muito privilegiadas. Claro, e isso claro. é que lhes permitiu terem acesso a estes cargos. Então, o que nós queremos não é, eu valo, não é pelo meu pai ou pela minha mãe, mas porque eu estudei. E também posso contribuir para que outras mulheres possam. Flávio, olha, nós estamos a adorar ouvir-te, só que já estamos assim bem longe da nossa Sim, é hora. verdade. Mas foi tipo, eu não sei se tem, eu peço sempre aos convidados que digam uma frase, que se identificam, um pensamento, mas antes de dizeres, eu vou perguntar se os nossos ouvintes estão aqui no webinar. Tem alguma pergunta para questionar aqui sobre o tema, ou Flávio, alguma curiosidade? Eu acho que não. Alô, boa noite. Boa Aqui é o noite. René. Eu cheguei tarde, então, ou seja, recebi o convite tarde, então não tem muitas partes que eu não consegui perceber, mas ainda assim eu agradeço a pessoa que me fez o convite e da próxima vez eu já pedi para a pessoa me convidar mais cedo. Foi bom conhecer o senhor Flávio. Ok. Obrigada, René. Mesmo tarde, acho que deu sempre a ouvir e claro. Flávio, então agora eu ia-te pedir que dissesses aqui um slogan, um pensamento que tu levas para a vida ou pudesses deixar aqui alguns conselhos. Então, obrigado e peço desculpas pelo tempo. Geralmente, quando eu falo que sou muito empolgado, René, o prazer é todo meu. Eu também divulguei isto nas minhas redes sociais, esperava muito mais gente, mas creio que isto vai estar no YouTube e creio que posso partilhar isto. Claro, claro. Quando eu tiver o link, gente. partilho contigo. Mas Sim, vai estar na nossa página. devo confessar que isto é um dos temas que mais me interessa, porque faz parte de um programa que eu agora estou a fazer. Depois eu digo isto à Sofia no off, e muito interessante, onde vamos abordar esta questão da sustentabilidade e a diversidade nos aspectos mais importantes. Eu considero-me estoico, no sentido que olho muito para a vida dentro da filosofia, que eu acho que temos que nos concentrar nas coisas que nós controlamos. E isso é um dos aspectos, se eu tiver que aconselhar alguém, concentrem-se nas coisas que vocês controlam, não nas coisas, vocês não controlam às vezes a política, o tempo, vocês não controlam o mundo, mas vocês controlam a vossa família, o vosso peso, vocês controlam com quem vão casar, e isto eu levo muito em conta. E isto tem-me garantido muita sanidade mental, saúde mental, e também que tem contribuído bastante para este caminho que temos percorrido. E, portanto, este, no fundo, é a filosofia que me rege, que vem do estoicismo, que era uma filosofia clássica, antiga, e que agora, curiosamente, que está a ter um ressurgimento. Eu comecei a ler estoicismo desde 18 anos, o livro que eu recomendo é Os Pensamentos para mim próprio, Pensamentos, ou Meditações, de Marco Aurélio, e ele foi um imperador romano, curiosamente. Ou então, as Cartas de Sêneca. Mas esse livro, Meditações, eu recomendo. Basicamente é uma espécie de autobiografia, uma espécie de alguém escrever algo para uma espécie de journal. E isso é o pensamento que eu recomendo. Há coisas que nós não controlamos e nós chateamos por coisas que nós não controlamos. Isso é bem verdade. Nós devemos nos focar naquilo que nós controlamos. O que não controlamos é pôr nas mãos de Deus. E se nós nos focarmos naquilo que nós controlamos, achamos que temos aí já 80% ganho. Sim, Flávio, sim, é verdade. para nós foi um prazer. Olha, fomos poucos, mas o que interessa
Eu digo sempre que a força de uma rede não é a quantidade, mas é a qualidade. E eu digo sempre que fomos poucos, mas bons. E não interessa a plateia, devemos sempre dar o nosso melhor e tu deste aqui o teu melhor. Empolgámos-nos aqui nesta 1h30 e nós até ficaríamos aqui mais tempo. Mas eu Sim, acredito que vai haver outras oportunidades e quando tu estiveres aqui em Angola, vamos marcar qualquer coisa, quem sabe ainda te sim, convidar. Nós agora estamos a pensar também a fazer alguns eventos presenciais e ok. quem sabe possamos convidar quando o Flávio estiver aqui em Angola para algum evento presencial para ser o nosso orador, que nós teremos todo o gosto. Da nossa parte, nós desejamos as maiores felicidades, que continues a ser este modelo de jovem, esta referência para Angola, e que venham muitos, mas muitos mais Flávios, que é disto que nós precisamos. E um bem-aja. Tá, obrigado eu e cumprimentos para todos e espero que possamos fazer disto uma realidade, que realmente precisamos de mais diversidade, principalmente no setor energético. Ai, tá bom, olha, Flávia, obrigada, fica bem. Obrigado eu. Vamos falando. E obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Um beijinho grande. Tá, obrigado, adeus. Obrigada.